Nós vamos ler duas passagens hoje. Elas são um pouquinho mais extensas, mas servem para a gente ter todo um embasamento. Primeiro quero convidar os irmãos para abrirem em Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. É uma história bastante conhecida, história da Torre de Babel. E a gente vai ver o que isso tem a ver com Pentecostes. Vocês já ouviram uma vez, antigamente, quando a gente rebobinava uma fita cassete, a voz fazia... Imagine que nós estamos lendo agora de trás para frente de Pentecostes. Tentem fazer essa ideia. Tá? Então, Pentecostes, o que nós tínhamos? Não vou falar agora. O que nós temos agora na Torre de Babel, que vem depois. Então, vamos lá. Gênesis 11, versículo 1. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eles quem? Quem foi para lá? Os filhos de Noé? Exatamente, o descendente de Noé. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vou repetir aqui: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta arte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11, 1 a 9 está isso. Agora vamos para Atos 2, do capítulo 2, versículo 1 em diante. Em Atos 2. Atos 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia são 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a palavra do Senhor. Pai querido, obrigado por essa palavra. Orienta-nos, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro, uma introdução com relação ao que estamos vendo aqui. Pentecostes não é o que muitos acham hoje, que é somente a descida do Espírito Santo. Não. Pentecostes era uma festa judaica que já existia. Tanto é que em Atos nós lemos que os judeus estavam reunidos por ocasião da festa de Pentecostes. Pentecostes, o pente vem de 5. Pentecostes são 50 dias após o sábado de Páscoa. O que é comemorado no sábado de Páscoa? A saída do povo de Israel do Egito. Né? Foi no sábado de Páscoa que o anjo foi e matou todos os primogênitos, certo? E então eles comemoravam Pentecostes assim, com o mesmo ritual, e vinham judeus ou convertidos ao judaísmo de todos os lugares do mundo para Jerusalém. Mas também tinha um outro momento que eles comemoravam em Pentecostes. Alguém faz ideia? A lei que foi gravada em pedras quando Moisés subiu no Monte Sinai. Esse momento também era relembrado em Pentecostes. Pentecostes também era uma festa, foi a primeira festa que foi celebrada depois que o povo de Israel entrou em Canaã. E era também chamada de festa da colheita, onde nessa época, por volta de maio, junho, encerrava-se a primeira colheita de trigo. Então eles traziam as primícias ali, a primeira oferta de trigo os levavam a Jerusalém. Então é uma festa muito importante, porque tem muito significado para o povo judeu. Que oportuno, né?
para que o Espírito Santo se manifestasse exatamente nessa festa judaica. E é interessante que nós temos de novo 3 elementos que acontecem em Pentecostes, né? Primeiro, libertação do Egito. Segundo, a lei dada a Moisés. E agora, o terceiro, a outorga do Espírito Santo. Então, o que Babel tem a ver com Pentecostes? Algumas coisas, alguns paralelos, eles podem ser traçados entre Babel, a Torre de Babel, e Pentecostes. E esses paralelos, eles são fundamentais para fortalecer ainda mais a nossa fé. Primeiramente, o mundo todo, né, em que se referia a passagem de Gênesis, o mundo todo contemplava somente uma família, que era a família de Noé. Agora, a gente não sabe quantas gerações depois de Noé, porque Noé foi para a arca com seus filhos e noras. Saíram da arca e povoaram a terra. Quem era fiel a Deus? Era Noé. Por amor a Noé, Deus disse que era para ele levar os seus filhos. E por que ele levou as noras também? É interessante, o que me fascina na Bíblia é que ela sempre se fecha nela mesma. Quando a Bíblia diz que o homem se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, como que Deus iria falar para os filhos de Noé irem e não levarem suas esposas, se os dois são uma só carne? Só que quem sabe também é que nos tempos de Noé, somente Noé e seus filhos eram tementes e obedientes a Deus. As mulheres dos seus filhos vinham dos povos daquela época. Tinham os seus rituais e tudo. E de certa maneira, isso permaneceu, contaminou a geração que a gente ouve falar aqui da Torre de Babel. Então, se antes do dilúvio algumas práticas eram comuns, essas práticas elas voltaram a ser comuns depois do dilúvio. Algumas coisas importantes também é a maneira que é detalhado em Gênesis sobre a construção da Torre de Babel. Sabe, na Mesopotâmia, eles tinham o hábito, o costume de construir templos para vários deuses. E os templos eles tinham uma base quadrada, grande, né? E as laterais eram em forma de escada. E em cima era colocado o altar. O nome disso era chamado zigurat. E eles faziam dessa maneira para simbolizar a proximidade deles com o Deus deles. O que o povo aqui em Babel estava querendo mostrar, se a gente for voltar ali, eles queriam construir aquela cidade e aquela torre numa planície, numa altura tal que pudesse chegar ao céu, não porque eles fossem realmente chegar ao céu, mas não, eles queriam que todos ao redor vissem o seu orgulho, o seu narcisismo, né? A autossuficiência deles. Então, Deus se manifesta naquele momento, né? E faz aquela bagunça de línguas. Agora, se nós voltamos para Pentecostes, o que nós vemos ali é que muitas pessoas de várias nações, de vários povos, várias línguas diferentes, estão no mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Lembra quando eu falei que era para vocês imaginarem a história de Babel como se fosse Pentecostes de trás para frente? Se Babel estava todo mundo junto com o mesmo objetivo, depois teve as línguas distintas e foram separados,
Agora, em Pentecostes, nós temos várias pessoas, muitas pessoas, de várias línguas, vários povos, no mesmo objetivo, juntos. O que acontece aqui então de especial é a intenção de Deus em se fazer entendido pelas pessoas. Como que ele faz isso? Quando Deus ele envia o seu Espírito, ele faz isso de uma maneira que todos possam enxergar e ouvir. Deus se revela a nós usando os nossos sentidos. Eu tenho certeza que cada um de nós, pelo menos de alguma maneira, já sentiu o agir de Deus em sua vida, seja através do tato. Eu sei de pessoas que sentiram o amor de Deus quando receberam um abraço de alguém, seja a partir da visão. Nós já tivemos visões a respeito do que Deus faz, nós já vimos milagres acontecendo, nós já ouvimos de milagres. Às vezes nós vamos fazer uma coisa e parece que a gente ouve uma vozinha falando: não faça isso ou faça aquilo. Deus ele usa os nossos sentimentos, as nossas sensações para se revelar a nós. Não é diferente que em Atos. Em Babel, Deus desceu e simplesmente confundiu as pessoas, porque o que eles estavam querendo era tomar o lugar de Deus, e Deus não compartilha esse lugar. O lugar dele é único e só ele é digno daquele lugar. Agora, o que Deus quer fazer nesse momento é compartilhar não da sua glória, mas sim da sua presença com as pessoas. E por isso ele se manifesta de uma maneira que nós possamos ver e ouvir. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é a linguagem que foi usada, que os discípulos aqui em Atos viram acontecer. Foram línguas como de fogo. Eu fiquei pensando muitas vezes assim, e há pouco tempo que me clareou essa ideia. O que são línguas de fogo? E eu perguntei para muitas pessoas. E quais são as línguas de fogo, né? E aí eu perguntei para meu pai uma certa ocasião, e daí, língua de fogo é um negocinho assim, sabe quando sai um pedaço de foguinho? Eu tive que usar a imaginação, porque eu não consegui, assim, nunca vi um negócio. Eu vi fagulha, mas não um pedaço de foguinho. Aí, o que me ficou fácil de entender foi quando eu fui num videogame com o Miguel, lá no shopping Jardim das Américas, que é um bombeiro grande, e você tem que ficar apagando o incêndio com uma mangueira de água no videogame. E aí você acerta a mangueira de água numa tocha ali, e às vezes pula um foguinho e começa a queimar outro lugar, e você tem que apagar o outro. E a maneira como pula parece a chama da cruz da chama, sabe? A chama do nosso símbolo metodista. Aqui, ó. Parece essa parte aqui assim, ó. Aí ainda, tudo bem, eu comecei a visualizar o que eles estavam vendo, mas por que a expressão língua de fogo? E eu procurei em várias versões da Bíblia, todas falavam língua de fogo. Eu lembro que na minha infância eu vi muitas vezes língua de vaca. E minha mãe cozinhava língua de vaca. Era um negócio que parecia um sapato de ponta cabeça. Né? E eu ficava imaginando aquela língua. Minha mãe cortava aquela parte de cima que parecia o calcanhar de sapato, sabe? Então ela ficava exatamente assim, ó. Aí se você pega aquele negócio e vira assim, ó, é a nossa cruz da chama, né? É a chama da nossa cruz. Língua de fogo. O interessante foi que eles ouviram um vento, né? O vento simboliza o Espírito Santo. O fogo simboliza a presença de Deus. A presença de Deus através do Espírito Santo
capacitou aqueles 11 discípulos, aliás, e Matias, né? Aquelas 12 pessoas a falarem, porque eram línguas de fogo, falarem não em línguas estranhas, e sim em outros idiomas. Tanto é que depois o texto fala que cada um ouviu em sua língua natal. Aqui ninguém ficou falando aquela coisa assim. Não, todo mundo entendeu o que estava sendo dito. Esse é a manifestação do Pentecostes aqui. E é só o início. Vamos lá então. O que acontece? Vamos desenrolar agora isso aqui em 3 pontos. Eu contei para vocês mais ou menos o panorama da Torre de Babel, em que a intenção de Deus foi separar as pessoas por causa da intenção errada do coração deles. E agora a intenção de Deus foi de unir as pessoas por causa da mesma intenção do coração. Se a intenção segundo a vontade de Deus une, a intenção fora da vontade de Deus separa. Percebam essa diferença, tá? Babel e Pentecostes. Nós temos agora 3 pontos. O primeiro é que quem foi usado por Deus nessa manifestação do Espírito Santo? Os discípulos. Os discípulos, aqueles que permaneceram mais tempo com Jesus, foram ensinados de perto, usufruíam da presença de Jesus o tempo todo. E uma coisa muito interessante é que vocês já ouviram essa história de línguas de fogo, coisa assim, em outro momento na Bíblia. Quando foi? Só em Pentecostes? Não. Na ressurreição também. Quando Jesus apareceu aos 11 e depois saiu, ouviu-se um vento e línguas de fogo, e todos eles foram enchidos do Espírito Santo, e eles saíram falando a todos aquilo que ouviram e viram Jesus fazendo. Eles primeiro foram impactados pelo Espírito Santo por causa da proximidade, e depois os mesmos discípulos puderam, a partir do Espírito Santo, serem usados. Não que eles receberam o Espírito Santo naquele momento, não. Deus se manifestou através da vida deles de uma maneira visível e audível, para que as pessoas que não estavam naquele meio entendessem e acreditassem. Lembra que Jesus fala que sinais maiores faríamos e não seriam por nós? Seria por intermédio do Espírito Santo? Nós lemos isso, a primeira passagem que nós lemos hoje em João. Então essa é a maravilha. E o primeiro ponto é que o que primeiramente foi causa da separação das pessoas, agora é instrumento da união. O segundo ponto é que primeiro a transformação tem que acontecer na gente, para que depois Deus, pela sua graça, nos use para operar a transformação no outro. São então 2 coisas: a intenção do coração, primeiro, ou separa ou une. A segunda coisa, primeiro a transformação tem que vir em nós, para que depois, por nosso intermédio, Deus possa fazer a sua obra na vida de outras pessoas. Ah, mas eu não sinto assim, ou eu não faço isso, ou eu não quero isso. Tudo bem, Deus vai levantar uma outra pessoa, né? Ele não precisa da gente, mas Ele quer contar com a gente. Ele quer isso, porque Ele quer que nós participemos disso. E você só consegue participar da obra de Deus se você está em comunhão com Deus. E o objetivo principal de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele. Todo o restante, lembra? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais você será acrescentado. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos ligados a Deus, todo o restante vem automaticamente, nos segue. O terceiro ponto é que
quando o Espírito Santo enche nossas vidas, coisas que fazemos direcionadas por Ele podem ser vistas como loucura para os homens. Mas isso é a maneira que Deus nos dá para chamarmos a atenção deles e apresentar o Evangelho. Eu acho muito legal aqui Pedro, sabe? Pedro me cativa na Bíblia, porque ele é doidão, assim. Desculpa a palavra, mas ele tem uma maneira de falar que, olha, se você está na hora errada, no lugar errado e Pedro está junto, você leva, né? Porque Pedro não deixa nada quieto. Vamos ali, ó. Discurso de Pedro no versículo 14 de Atos 2 diz assim: então se levantou Pedro com os 11. Olha só que interessante. Pedro se levantou com os 11. E Pedro é aquele lá que traiu Jesus, né? Que negou Jesus, que depois fugiu, e aquele que Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a gente está vendo aqui o que Jesus falou a respeito de Pedro se cumprindo, porque ele tem a iniciativa de levantar os outros 11, e nessa autoridade, porque os 12 estavam falando em língua, nessa autoridade ele começa a dizer: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Por que Pedro está falando isso? Porque eles achavam que estavam bêbados? Não só por causa disso. Eles não eram judeus? Todos que estavam ali não eram judeus? Os discípulos não eram judeus? E nessa época, especificamente, eles tinham um ritual de jejum de tudo, até as 10 horas da manhã. Se era até as 10 horas da manhã, como é que podia estar bêbado? Se estavam em jejum? Entende? Não faz sentido. Então ele começa a lembrar: olha, tá pensando, ó, parece loucura, mas não é, ó, veja bem, você não é assim que funciona? Então, é assim que está fazendo. Ainda são 9 horas da manhã no versículo 15. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha que interessante aqui. Pedro aqui não está lendo a Bíblia. Pedro não está lendo a Bíblia. Ele está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos dá a seguinte certeza: que em momento oportuno, o Espírito Santo trará à nossa lembrança tudo aquilo que nós lemos e ouvimos a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que é o nosso indexador de arquivos do cérebro. Ele que vai trazer a mensagem certa na hora certa, mas desde que a gente leia, né? A gente precisa ler. E ele trouxe aqui uma revelação de Joel, que diz lá o quê? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne quer dizer homens, mulheres, crianças, estrangeiros, judeus, gentios, todos, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pode profetizar? Filho e filha? Agora pode. Antes podia? Não. Por que não? Não é sacerdote? O que você está fazendo? Você é profeta? Não é. Então, mas agora, filhos e filhas. Por que filhos e filhas? Porque estão debaixo da autoridade dos pais. Isso quer dizer que não existe mais grande ou pequeno no reino de Deus. Não existe grande ou pequeno. Até os que estão abaixo da autoridade de Deus, abaixo da autoridade de homens, também são capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra. Outro ponto ali: vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Olha que coisa invertida. Por que jovens ter visões e sonhar os velhos? Porque naquela época os anciãos é que tinham a experiência, o conhecimento e a sabedoria para decidir. E eles recebiam visões, né? Que nem Paulo fala também lá na frente, né? Quando ele tinha mais ou menos 80 anos. E em visão um anjo, o João falou, né? Em visão um anjo me disse, se dentro do corpo ou fora do corpo, isso não sei, mas Deus sabe. Ele já tinha uns 80 anos ali, né? Então, os vossos jovens terão visões. Isso quer dizer o quê? Que não é dependente de idade
física nossa, não é isso que determina a nossa espiritualidade, não é isso que determina o nosso relacionamento com Deus. Da mesma maneira como eu ouvi o meu filho com 5 anos orando para que Deus me desse trabalho, e na mesma noite Deus respondeu a oração dele, e isso foi o gatilho para que ele seja um menino de oração. 5 anos. 5 anos. Eu vejo também velhos sonhando. Por que sonhando? Porque sonhar é uma coisa de jovem, que sonha aquele negócio com um momento ideal, é aquele negócio, vai ser legal, vai ser tão gostoso. Muitos velhos não sonham mais. Não, eu já vivi a vida toda, eu já sei como é que funciona, é assim, assim, assado, vai funcionar assim, depois funciona assado, e acaba assim, e pronto. Não, vossos velhos sonharão. Sonharão com quê? Com as coisas de Deus. Sonharão com as coisas que não podem ser explicadas. Aquilo que agora há pouco foi falado que era loucura, as pessoas de idade podem dizer com certeza, eu achava que ele tinha visto tudo. Não, ainda vão ver muito mais, porque os velhos sonharão. Aí depois ali, e até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Servos e servas profetizarão. Servo e serva tinha voz? Não tinha. Se a mulher não tinha voz, imagina o servo. Gente, sabe o que é profetizar? Profetizar é falar em nome de Deus. Não é falar o futuro. Por mais que algumas profecias são a respeito do futuro, a maior parte das profecias são ordens imediatas. Na Bíblia é assim. A maior parte das profecias são instruções imediatas. É a minoria que é futuro. Então aqui, Deus usa aquelas pessoas que não podem falar, que não têm autorização para falar, para se revelar aos outros. Olha como é profundo esse texto. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui não adianta nem eu começar a falar em cima desse versículo, porque a gente vê de tudo. Quem viu essa semana o lançamento dos satélites? 25 satélites, acho que foi isso, lançados, e quem estava acordado às 5h45 da manhã de ontem, podia ver uma linha assim, de pontinhos, que foram lançados por aquele milionário lá, que tem um foguete retornável lá, e lançou um foguete atrás, um sai até atrás do outro, e eles estão entrando em órbita. São prodígios no céu. Quem dá a capacidade para o homem? É Deus que dá a capacidade para o homem. A gente pode espiritualizar as coisas, mas a gente também pode concretizar as coisas. Quem te deu o conhecimento, quem te deu a possibilidade de estudar, quem te deu a experiência, os pais que te educaram, foi Deus que deu. Sim, Mário? Tem gente que não acredita que o homem desceu na lua, né? Pois é, só porque não viu. Eu também não vejo o vento, tem que acreditar que ele existe. Tá bom, mas enfim. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria terminar por aqui. Invocar o nome do Senhor não é falar Deus, não é isso. Isso é minimizar o significado da palavra. Invocar o nome de Deus é você assumir um compromisso com Ele. Um exemplo de quem invocou o nome do Senhor foi o profeta Elias. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor. Em que momento? Ele colocou a invocação dele lastreada na sua vida. Então, quando tinha os 300 profetas de Baal, certo? Amando da rainha Jezabel, e Elias falou assim: olha, faça o seguinte, faça um altar, vocês aí, mata o bicho de vocês, coloca lenha lá, e aí vocês oram para o Deus de vocês, né? Para que desça fogo do céu e consuma sacrifício, assim todos saberão que o Deus de vocês é Deus vivo. E eles começaram lá, blá 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 blá, não sei o que lá. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Aí o que diz é que
Elias construiu, ergueu pedras. Interessante que na Bíblia, em nenhum momento em que foi feito um altar, uma pedra foi quebrada. Se nós somos sacrifícios vivos, se nós somos pedras na mão de Deus, Deus não nos quebra, Ele pega como nós estamos e Ele nos coloca juntos. Percebam como a Bíblia é rica. Elias colocou aquelas pedras, colocou a lenha e o sacrifício. Não só isso, ele mandou que encharcassem com água o sacrifício, a lenha e as pedras. Nesse momento, Elias invocou o nome de Deus. O que ia acontecer se não caísse fogo do céu? Elias morria e o nome de Deus sumia daquele povo lá. Agora, se caísse fogo do céu, como caiu, virou pó, o sacrifício, a lenha e a pedra. Sabe que quando o Espírito de Deus, o fogo desce sobre nossa vida, nos transforma em pó, porque nós reconhecemos como nós somos pequenos diante de Deus. Nos humilha. Mas não é uma humilhação que nos derruba, e sim é uma humilhação que nós nos humilhamos, porque nós recebemos o sacrifício de Jesus por nossa vida. E o fogo, que é sinal da presença de Deus, foi lá e no sacrifício de Elias. E Elias ficou tão feliz, contente, motivado e cheio de Espírito Santo que ele sozinho matou 300. Correu sozinho atrás de 300, matou os 300 profetas de Baal. O que acontece aqui em Pentecostes é que o fogo de Deus, o fogo, que é a presença de Deus, através do Espírito Santo, quando inunda a nossa vida, nos capacita a falar a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus nos dá o poder que é dele para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer milagres. Deus nos usa para falar a sua palavra, sendo que nós não somos dignos disso. O poder não está em nós, mas naquele que habita em nós, que é o Espírito Santo, e que é este que nós comemoramos hoje. A vinda do Espírito Santo para todos. E esse é um motivo, é um instrumento que nós podemos ter para ir além. O que eu estou fazendo? Concluindo, primeiro eu quero recapitular. Então, a primeira coisa é que a mesma coisa que pode causar separação, que foi que causou separação em Babel, né, que foi a unidade, só que com o princípio errado, aqui em Pentecostes, a unidade com o princípio certo causou a união, apesar das línguas diferentes. Segundo ponto é que primeiro a transformação aconteceu nos discípulos, como também acontece em nós, para que depois, através da nossa vida, a mudança possa acontecer na vida do outro. Outra coisa que Jesus fala é: primeiro tira a trave do seu olho para você poder ajudar o outro a tirar o cisco. Então a transformação primeiro ocorre na gente, para depois acontecer no outro. E em terceiro, quando o Espírito Santo enche nossas vidas, nós fazemos coisas ou passamos por situações que podem parecer loucura para as pessoas, mas essa loucura chama a atenção delas. É igual ao jornal sensacionalista, chama a atenção para que nós aproveitemos a oportunidade e falemos do amor de Deus por aqueles que estão ouvindo a gente. Então nós podemos, em cima dessas três coisas, nos posicionar em cima de três banquinhos diferentes. Em qual banquinho você está? Você está vivendo num banquinho em que a torre é o teu objetivo? O objetivo é você em si mesmo? Você está num banquinho? Eu vou agora fazer aqui, lembra que Pentecostes para o judeu também era a entrega da lei para Moisés, né? Então muitas pessoas, elas se prendem no legalismo.
olho por olho, dente por dente, se fez assim, não foi também, se não fez, eu vou fazer. Né? É legalismo. E cadê a graça? A graça não nos exime da lei, não. A graça permite que nós usemos de amor ao outro e àquele que não cumpre a lei. Não é porque o outro não cumpre a lei que eu tenho de julgar ele, não. Mesmo que o outro não cumpra a lei de Deus, o amor de Deus em mim ajuda o outro a querer voltar para Deus. O terceiro ponto é esse. Se nós vivermos impelidos pelo Espírito Santo, a gente está usando o dom que Ele nos deu. Hoje foi uma surpresa, né? Que o Robson perguntou: posso ajudar na louvor? Daí eu perguntei: você canta ou toca? Eu toco carrom. Senta aí. Foi uma boa, grata surpresa, né? Então agora temos o Mário, o Robson, a Sueli, o Eduardo, o Davi, a Rebeca, todo mundo com o instrumento na mão. Daqui a pouco a gente faz uma banda aqui. O dom que Deus nos deu, nós estamos colocando em prática? Para a gente pensar. Vamos pensar com sinceridade. Onde nós estamos? Na legalidade? Se ninguém pedir fazer, não vou fazer. Se ninguém faz, também não faço. Estamos impelidos pelo Espírito Santo? Sintonia com Deus? Ou a gente está naquela que a gente olha amplamente para o nosso umbigo? Né? Onde a gente está? O que Pentecostes mudou em nossa vida? Você já passou pelo Pentecostes? Pentecostes já foi na tua vida? Isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo e é uma coisa que nós temos que buscar todos os dias. Eu quero convidar a vocês se colocarem de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a vinda do Espírito Santo fez toda a diferença em nossa vida depois que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes nós não agimos conforme a instrução do Espírito Santo. Muitas vezes nossos ouvidos estavam tapados para aquilo que Ele estava nos orientando. E aí escolhemos caminhos errados, mas o Teu amor é tão grande que o Senhor permite que nós estejamos aqui hoje para resgatar isso, Deus. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração exatamente aquilo que estamos precisando ouvir. Que nós somos filhos amados do Senhor. Que nós somos preciosos para o Senhor. Que mesmo não precisando, o Senhor quer contar com a gente. E o Senhor não fez pouco, o Senhor fez muito ao dar o Teu Filho como um sacrifício por nossas vidas. E além disso, ainda que o Espírito Santo habitasse em nossos corações para que o Teu amor fosse estendido para muitas pessoas. Tantas vezes nós guardamos isso para nós, Deus, nós não queremos mais isso. Nós queremos passar isso adiante.